Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. O Senhor Jesus, ele é filho de Davi. As escrituras judaicas afirmam que o Machia, o ungido do Deus de Israel, ele tem que ser descendente de Davi, da linhagem de Salomão, certo? Davi, Salomão, Robão, etc, etc, até chegar em Jesus, digamos assim, até chegar no Machia, melhor dizendo. Então, preste atenção. Segundo os escritos judaicos, vamos já ver aqui, o ungido de Jeová, o Machia dos judeus, ele tem que ser descendente de Davi, da linhagem de Salomão, filho de Davi. Ele tem que vir dessa linhagem aí, certo? É por isso que muitos chamam Jesus de filho de Davi, porque segundo eles entendem que o Senhor Jesus é descendente de Davi, da linhagem de Salomão, etc. Mas eu pergunto aqui, dentro das Escrituras, será que o Senhor Jesus realmente é filho de Davi? Será que o Senhor Jesus realmente é o Machia prometido por Jeová, o Deus de Israel? Então tenho certeza que nesse vídeo, você que é humilde, que ama a verdade, que compara com as Escrituras, você terá certeza, você terá a resposta e com a tua sinceridade e humildade você vai chegar à conclusão se o Senhor Jesus realmente é o Machia de Jeová ou não, se ele é descendente de Davi, filho de Davi ou não. Então vamos lá, preste atenção o máximo possível, convido você a ficar até o final desse vídeo, porque você vai aprender algo muito interessante e vai edificar o teu conhecimento. Então vamos lá. Segundo a aliança de Jeová com Davi, o Messias, ou seja, o ungido, o Cristo, seria descendente de Davi e da linhagem do rei Salomão. Davi ele tinha vários filhos, mas a linhagem que o Machia viria seria da linhagem de Salomão, certo? Então vamos lá. Essa passagem aqui está em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, do 1 ao 17. Eu não vou ler o contexto todo para a gente ganhar tempo, mas você encontra em 2 Samuel, capítulo 7, do 1 ao 17. Eu vou ler aqui um versículo para confirmar e tem outras passagens, certo? Aqui é apenas um resumo. Então, segundo Samuel, vamos ver aqui que o Machia, o prometido por Jeová, o ungido de Jeová, o rei dos judeus, digamos assim, ele, segundo as escrituras hebraicas, afirmam que ele tem que ser descendente de Davi, da linhagem de Salomão, filho de Davi. Então, aqui em 2 Samuel, pessoal, capítulo 7, do 1 ao 17, eu vou ler aqui o versículo 16, só para resumir, certo? Mas você pode ler do 1 ao 17, se você quiser, para entender melhor. Mas o 16 já nos dá uma base, ó. 2 Samuel 7, 16. Jeová falando com Davi. Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então aqui, Jeová está prometendo a Davi, eu li apenas esse versículo para ter uma noção, mas o contexto todo e outras passagens bíblicas nos deixam entender que o prometido de Jeová, o ungido, o Machia, ele tem que ser descendente de Davi. Assim como Jeová promete aqui a Davi, que o trono de Davi, a dinastia de Davi, ia ser para sempre. Ou seja, em outras palavras, o Machia, o rei dos judeus, ele viria da descendência de Davi, da linhagem de Salomão, filho de Davi. E assim sucessivamente, certo? Então, as escrituras judaicas, preste atenção, deixa claro que o Machia, o Cristo o ungido de Jeová, ele tem que ser descendente de Davi, filho de Davi, em outras palavras, certo? Da linhagem de Salomão. Então vamos lá, vamos aqui começar a provar que o Senhor Jesus não cumpre esses requisitos, que ele não é o Machia de Jeová, ele é o ungido do Pai verdadeiro e não do Deus de Israel. Vou te mostrar aqui na Bíblia, preste atenção. Então vamos lá.
Em Mateus e em Lucas, tem pelo menos duas. Cada evangelho apresenta como se fosse a genealogia do Senhor Jesus. Preste atenção. Lá em Mateus capítulo 1 e também em Lucas, vai ter uma parte lá que vai falar da genealogia, a suposta genealogia do Senhor Jesus. Que eu vou te provar que dentro das Escrituras, que não se trata, que não tem nada a ver de genealogia do Senhor Jesus, certo? Então vamos lá. Mateus 1,18. Mateus 1,18, Maria ficou grávida pelo poder de Deus. Logo, José não era pai biológico de Jesus. Se José não é pai biológico de Jesus, a genealogia descrita em Mateus é de José e não de Jesus. Preste atenção, pessoal. Em Mateus capítulo 1, vai falar a suposta genealogia de Jesus, mas, pela lógica e dentro da própria escritura e da história, o Senhor Jesus não era filho de José biologicamente falando. Ele era filho, ele veio ali sob o ventre de Maria pela ação do Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Logo, biologicamente falando, José não era pai de Jesus. O Senhor Jesus não tinha um pai humano. Então, aquela genealogia ali em Mateus capítulo 1 é de José e não do Senhor Jesus. Não tem lógica. Consegue concordar comigo? Compreende? Então, aqui em Mateus capítulo 1 fala a genealogia, a suposta genealogia do Senhor Jesus, mas não tem lógica, porque o Senhor Jesus não tem pai humano. Então, aquela genealogia, pessoal, é de José. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Vou começar por aqui, para você refletir, certo? E isso, na verdade, é mais uma tentativa de ligar Jesus a Jeová. Preste atenção. Essa genealogia de Mateus capítulo 1, que Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, aí blá 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 blá, que chega até Jesus, é incorreta. Não tem lógica. Por quê? Porque ali, aquela genealogia é de José, não do Senhor Jesus. Por quê? Porque José não era pai do Senhor Jesus, biologicamente falando. Então não é coerente, não tem sentido, não tem lógica, certo? Então vamos continuar aqui. Se Jesus não tinha pai humano, como fica então a questão do Messias de Jeová, que deveria ser descendente do rei Davi e da linhagem do rei Salomão? Está vendo a pergunta? Se o Senhor Jesus não tem pai humano, como que fica então essa questão aí do Messias de Jeová, que tem que ser descendente de Davi? Há uma contradição. Para o Senhor Jesus ser descendente de Davi, filho de Davi, para essa profecia, digamos assim, se cumprir em Jesus, ele preencher esses requisitos que, que os escritos judaicos nos mostram, que ele tem que ser descendente de Davi, ele tinha que ser filho biológico de José, mas ele não era filho biológico de José, logo ele não preenche esses requisitos aqui, de que o Messias de Jeová tem que ser descendente de Davi. Não tem lógica. Então vamos continuar aqui meditando. Preste atenção. Mateus 1, do 11 ao 12. Eu vou ler aqui essa passagem. Deixa eu procurar aqui. Preste atenção, pessoal, que isso aqui é muito interessante. Olha só. Vamos supor que essa genealogia é de Jesus, certo? Em Mateus capítulo 1, vamos supor que é de Jesus essa genealogia. Que eu já estou te mostrando aqui que não é de José, não de Jesus. Mas vamos supor que é do Senhor Jesus. Olha o versículo 11 e 12. Preste atenção. Versículo 11 e 12. Mateus capítulo 1, eu vou ler o versículo 11 e o 12, supondo que essa genealogia pertence realmente a Senhor Jesus. Olha o 11 e o 12. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Ao 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias, grava esse nome, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Então, observe que a suposta genealogia de Jesus aqui em Mateus 1, no versículo 11, está dizendo que um desses homens aqui, porque fulano gerou Cicrano gerou Beltrano, aí vem, certo? Inclusive, um dos que aparece aqui, que está dentro da genealogia do Senhor Jesus, é Jeconias. Preste atenção, pessoal, Jeconias, pai de Salatiel,
pai de Zorobabel, etc. Então, olha só que interessante. Suponhamos que essa genealogia fosse de Jesus. Mesmo assim, era contraditória. José é descendente de Jeconias. Interessante que em Jeremias 22, 24, Jeová amaldiçoa Jeconias e sua descendência. Olha só, gente. Preste atenção, vou já ler lá. Em Jeremias. ah, Deixa eu ser aqui bem mais simples e bem mais claro para você compreender. Vamos supor que essa genealogia aqui de Mateus 1 é do Senhor Jesus realmente. Mesmo assim, há contradição. Por quê? Porque no versículo 11 e 12 está dizendo que um desses homens aqui, que o Senhor Jesus é filho, que é descendente, é de Jeconias. E esse mesmo Jeconias, em Jeremias 22, 24, preste atenção. Jeremias 22, 24. Ele é amaldiçoado por Jeová, inclusive a sua descendência. Em outras palavras, o Senhor Jesus veio de uma descendência amaldiçoada? Não tem lógica. Jeremias 22, 24, pessoal. Olha só. Vai ter traduções que vai trazer Conias, mas é Jeconias, certo? É a mesma pessoa, certo? Outras vai trazer Jeoaquim, mas é a mesma pessoa. Jeremias 22, olha só o 24. Permita-me ler aqui para você ver como Jeová amaldiçoou Jeconias e a sua descendência. Inclusive que esse Jeconias aparece na genealogia de Jesus. Não tem lógica, gente. 24. Juro pelo meu nome de Jeová. Olha só Jeová jurando aqui. Juro pelo meu nome, que ainda que você, Jeconias, preste atenção, pessoal, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregarei nas mãos daqueles que querem tirar sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Preste atenção, pessoal. E dos babilônios. Aí quando você também lê o versículo 30, assim diz Jeová, registrem esse homem como um homem sem filhos. Olha só, gente, aqui está falando de Jeconias, viu? Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará. Então Jeová nem se assentará no trono de Davi, nem governará Judá. Então Jeová está amaldiçoando Jeconias, aqui no contexto, no versículo 24. E no 30 ele fala que Jeconias, ele não terá descendência. A sua descendência não será abençoada, será amaldiçoada. Esse Jeconias aqui é o mesmo Jeconias que aparece em Mateus 1, versículo 11, como se fosse pai, como se o Senhor Jesus fosse descendente dele, como se o Senhor Jesus viesse da linhagem dele. Está compreendendo também a contradição? Então, primeiro, vamos lá, vamos aqui recapitular. Preste atenção que o estudo é um pouco longo, mas se você tiver paciência e atenção, você vai se edificar bastante. Vamos lá. Os escritos judaicos ensinam que o Messias, o ungido prometido de Jeová, o Cristo, ele tem que ser descendente de Davi, da linhagem de Salomão. Logo, Mateus capítulo 1, aquela descendência não pode ser de Jesus, é de José. Por quê? Porque Jesus, ele não é filho de José, biologicamente falando. Ele é filho do poder de Deus ali no ventre de Maria. Ele não tem um pai humano, então ele já não se encaixa aí. Outra coisa, vamos supor então que em Mateus capítulo 1, aquela genealogia é de Jesus realmente. Há contradição. Por quê? Porque no versículo 11 e 12 aparece Jeconias. E quando você lê Jeremias 22, 24 e o versículo 30, Jeová, ele amaldiçoa Jeconias e sua descendência. Logo, o Senhor Jesus, então, foi amaldiçoado por Jeová. Está compreendendo? Está raciocinando? Porque Jeconias, ele é descendente de Davi e da linhagem de Salomão. E quando em Mateus 1 apresenta a genealogia do Senhor Jesus, a suposta genealogia, esse Jeconias, que seria também um pai do Senhor Jesus, aqui na descendência falando, ele é amaldiçoado por Jeová e a sua descendência. Logo, então, o Senhor Jesus foi amaldiçoado por Jeová? Não tem lógica. Então, é uma grande contradição. Então, é uma grande contradição, pessoal. Também não há provas de que Maria descende de Davi. Mesmo que se pudesse comprovar, a filiação dava-se através do pai conforme Números. Eu não vou ler não para ganhar tempo, mas presta atenção, pessoal. Não tem provas da descendência de Maria. Segundo historiadores e a própria escritura, não há provas
de que Maria é descendente de Davi. Preste atenção, pessoal. E mesmo se ela fosse descendente de Davi, porque José não era pai de Jesus, mas Maria era mãe realmente, mas ela não era descendente de Davi. E mesmo se ela fosse, a filiação dava-se através do pai, não da mãe, conforme Números 1, 18 a 44. Grave aí, Números 1, você pode ler do 18 a 44, e Esdras 2, 59 a 62, certo? Esdras 2, do 59 ao 62. Então, essas passagens deixam bem claro que a filiação dava-se através do pai e não da mãe. Agora, concluindo, vamos aqui também ler Lucas, porque em Lucas também fala sobre a suposta genealogia do Senhor Jesus. Então, preste atenção aqui em Lucas, pessoal, que interessante, ó. Olha que incrível também que há a contradição aqui em Lucas. Já a genealogia de Jesus, segundo Lucas, a escritura que está aqui em Lucas, só um instantinho, pessoal, só regular aqui, pronto. Ó, que muitos dizem ser da parte de Maria. Preste atenção, pessoal. Vamos agora aqui para a genealogia de Lucas, certo? Porque de Mateus não colou. Foi só uma intenção de tentar ligar Jesus a Jeová, mas você percebeu o tamanho da contradição. Ali é genealogia de José. E José, biologicamente falando, não era pai de Jesus, então não tem lógica. E mesmo se ele fosse a genealogia de Jesus, você te mostrei aqui a contradição, né? Jeconias, que aparece ali, foi amaldiçoado por Jeová. Então não tem lógica Jesus vir, se ele fosse o Machia de Jeová, vir da descendência desse homem, a qual o próprio Jeová amaldiçoou ele e os seus descendentes. Mas olha que interessante, agora vamos para Lucas. Já a genealogia de Jesus, segundo escrito em Lucas, que muitos dizem ser da parte de Maria, também não qualifica Jesus como Messias de Jeová, por duas razões. Preste atenção, pessoal. Agora vamos aqui para Lucas, porque ela também fala da suposta genealogia do Senhor Jesus, mas há pelo menos duas contradições, a qual não encaixa. Então vamos lá. Permita-me ler aqui o esboço. Observação. Lembre que o Machia de Jeová, o Messias ungido de Jeová, ele tem que ser da descendência de Davi, da linhagem de Salomão. Preste atenção, pessoal. Esse Machia ele tem que ser da linhagem de Salomão. Davi tinha outros filhos, mas a linhagem desse Machia, segundo Jeová, tem que ser de Davi, Salomão, Roboão e por aí vai, certo? Tem que ser dessa linhagem. Preste atenção. Então, agora quando você lê aqui Lucas 3, preste atenção, pessoal. Olha só que incrível. Lucas capítulo 3, eu vou ler o 31 e 32. Lucas capítulo 3, versículo 31 e 32, olha só. 31. Filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Olha só, pessoal. Preste atenção. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nação. Então preste atenção que, segundo as escrituras judaicas, acabei de ler essa passagem lá em Samuel e tem outras, que o Senhor Jesus, ele tem que ser da descendência de Davi. O Senhor Jesus não, o Machia de Jeová, melhor dizendo, o Machia, o Messias, o ungido de Jeová prometido por ele, que viria. Ele tem que ser filho de Davi, descendente de Davi, da linhagem de Salomão. Preste atenção, da linhagem de Salomão. Só que aqui, olha o tamanho da contradição. Aqui em Lucas, aparece Natã. Natã. Ué, mas as escrituras judaicas diz que ele tem que ser filho de Salomão, filho de Davi, e não Natã. Não, Natã, ele era irmão de Salomão, filho de Davi. Ó, 31, ó, filho de Meliá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Mas está errado, porque as escrituras judaicas dizem que o Machia de Jeová, ele tem que ser filho de Salomão, da linhagem de Salomão, não de Natã. Natã era irmão de Salomão. Então aqui já é uma primeira contradição que não bate, não é coerente e que não liga o Senhor Jesus a Jeová, né? Mostrando que isso aqui está errado, não pertence ao Senhor Jesus. E a segunda razão é que Lucas também, presta atenção, pessoal. A segunda razão é que Lucas também lista Salatiel e Zorobabel, que eram descendentes do amaldiçoado Jeconias. Dessa maneira, Jesus não preenche os requisitos de ser o Messias de Jeová. Conclusão: o Senhor Jesus é um falso Messias,
assim como os judeus afirmam? É uma pergunta. O Senhor Jesus, por isso, ele é um falso Messias? Não, ao contrário, aqui onde entra a doutrina da IPV, a doutrina da Igreja do Pai Verdadeiro. Nós entendemos o quê? Que o Senhor Jesus, ele nos mostrou o Pai verdadeiro, um Deus ao qual não é o Deus de Israel. Ele é ungido do Pai verdadeiro e não ungido de Jeová. Está compreendendo agora raciocinar? Então, perceba que o Senhor Jesus não preenche os requisitos do Mashiach de Jeová. Há uma grande contradição. Se você for sincero e humilde, você vai reconhecer isso. E não dá explicação. Não há explicação. Nenhum teólogo evangélico ABCD que queira tentar passar um pano aqui e explicar. Não tem explicação. Está nas escrituras. Não é que estou inventando. Está bem claro. O Senhor Jesus não repreenche os requisitos para ser Mashiach de Jeová. Por quê? Porque ele não é filho de Jeová. Ele não é ungido de Jeová de Israel. Ele é ungido do Pai verdadeiro. Ele é o filho do Deus verdadeiro, pessoal. Compreende? Então não é porque ele seja um falso Machia. Ao contrário, ele é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador que tinha que vir ao mundo para salvar a humanidade. E não o Machia de Jeová que as escrituras judaicas dizem que ainda vai vir e que os judeus esperam até hoje. Na verdade, Jesus não é o Messias de Jeová, mas o Messias do Pai verdadeiro. Jesus não é filho de Jeová, mas filho do Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. Então esse é o vídeo. Eu te provei aqui dentro das escrituras e da própria história e te mostrei contradições nessa genealogia, a suposta genealogia de Mateus 1 e nem de Lucas 3, nenhuma delas pertence ao Senhor Jesus. Percebe que no finalzinho eles botam lá Jesus, mas não pertence. O Senhor Jesus não tem um pai humano. Foi através do poder de Deus que ele nasceu no ventre de Maria. E mesmo se fosse realmente a genealogia do Senhor Jesus, eu te mostrei a contradição. Por quê? Porque já aqui concluindo, Jeová, ele amaldiçoou Jeconias e sua descendência, Salatiel, Zorobabel, e esses tais aparecem aí, como se o Senhor Jesus fosse descendente deles. Então, segundo as escrituras, como o Senhor Jesus é descendente de Jeconias, da linhagem de Davi, Salomão, Jeconias e tal, e que foi amaldiçoado pelo próprio Jeová, Jeconias e sua descendência, então o Senhor Jesus foi amaldiçoado por Jeová. Não tem lógica, pessoal. Então, isso aqui é mais uma tentativa de ligar o Senhor Jesus ao Deus de Israel, de dizer que ele é o Machia da parte de Jeová. Não é. O Senhor Jesus não é filho de Jeová. O Senhor Jesus não é o Machia de Jeová. Ele é o filho do Pai verdadeiro, que a PV acredita e prega e ensina. Nós pregamos o Pai verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que enviou Jesus, o Senhor, para desmascarar o dragão do Apocalipse, para abolir a tal lei e ensinar você o amor, mostrar você o Pai verdadeiro, que é amor, que é justiça, que é a verdade, e que te ama e quer te salvar. Igreja do Pai verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.